Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira que buscaremos o entendimento do processo de educação do espírito, né? Especialmente à luz do Consolador, ou seja, os benefícios que o entendimento das lições de Jesus de uma forma mais clara, mais profunda, pode levar, favorecer o espírito nessa escalada evolutiva. Nós estávamos vendo o caso do senhor Samson, que Allan Kardec coloca no livro O Céu e o Inferno, como na categoria de espíritos felizes, e ele havia pedido, como vimos, para ser evocado logo após o desencarne, né? Então, nós estamos justamente vendo aquela passagem que ele fala das sensações do desprender-se do corpo, né? E concluímos que o fato dele ter feito questão de manter-se lúcido o tempo todo para trazer as notícias ali, conforme ele idealizou e prometeu e desejou enquanto encarnado, fez com que ele sentisse mais acentuadamente o desconforto do desprendimento, porque nós aprendemos que, ao encarnar, o perispírito, o nosso perispírito, se junge ao corpo em desenvolvimento, célula a célula, molécula a molécula. O desprender-se é justamente o processo inverso, né? Então, é claro que gera sensações. E ele as teve, né? Porque ele fez questão de estar muito lúcido neste momento. E Kardec continua perguntando para ele: dissestes que no momento de morrer não vieis mais, contudo, pressentieis, quer dizer, ele não via mais nada, mas pressentia. Não vieis mais corporalmente, isso se compreende, mas antes que a vida estivesse extinta, já entrevieis a claridade do mundo dos espíritos? Kardec pergunta se mesmo antes do desencarne consumado, né? Se naquele desprendimento ele já via a claridade do mundo dos espíritos. Ele responde: foi o que eu disse precedentemente. O instante da morte dá a clarividência ao espírito. Os olhos não veem mais, mas o espírito que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido, e a verdade lhe aparecendo subitamente lhe dá momentaneamente, é certo, uma alegria profunda ou uma pena inexprimível, segundo o estado de sua consciência e a lembrança de sua vida passada, né? Então, ele está dizendo que mesmo que momentânea, é uma alegria esse desprendimento, vendo esse clarear do mundo dos espíritos, né? E o que ele significa, né? Ou para situações mais difíceis, pode trazer ali momentaneamente uma pena inexprimível. Aí Kardec coloca: trata-se da questão do instante que precede aquele em que o espírito perde conhecimento, o que explica o emprego da palavra momentaneamente, porque as mesmas impressões agradáveis ou penosas se seguem ao despertar. Então, ele disse momentaneamente, Kardec nos explica, porque essa lucidez não se manteve a esse ponto, né? Porque o desprendimento, ele gera situações difíceis de entendermos, né? Mas, como Kardec diz, essas impressões continuam após desencarne, né? Aí é perguntado a ele: desejaríeis nos dizer o que no instante em que os vossos olhos se reabriram à luz vos impressionou? O que vistes? Desejaríeis nos descrever, se for possível, o aspecto das coisas que se vos ofereceram?
quando pude voltar a mim, então houve um desfalecimento, digamos assim, não há como, né? Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, estava como que deslumbrado e não me dava bem conta, porque a lucidez não retorna instantaneamente. Mas Deus, que me deu um sinal profundo de sua bondade, permitiu que eu recobrasse as minhas faculdades. Então, foi ali um atendimento a um pedido dele. Vi-me cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que vêm me assistir, que vêm nos assistir, me cercavam e me sorriam. Uma felicidade sem igual os animava e eu mesmo, forte e bem, todavia podia, sem esforços, transportar-me através do espaço. O que vi não tem nome nas línguas humanas. Então, ele não tem como nos descrever. Virei, de resto, falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, sem ultrapassar, todavia, o limite que Deus exige. Sabei que a felicidade, tal como a entendeis entre vós, é uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e vos estareis preparando impressões que os vossos maiores poetas não saberiam descrever. Kardec comenta: os contos de fadas, sem dúvida, são cheios de coisas absurdas, mas não seriam, em alguns pontos, a pintura do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do senhor Sanson não se parece aos de um homem que, adormecido em uma pobre e obscura cabana, despertasse em um palácio esplêndido no meio de uma corte brilhante? São reflexões, né? São reflexões, eles não podem nos falar tudo que vem, porque não encontram também nem termos comparativos, né? Mas o que Kardec coloca, aliás, ele coloca, o próprio Senhor Sanson, vivei sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e estarão se preparando para todas essas vivências, né? Aí é perguntado, em outro momento, sob qual aspecto os espíritos se vos apresentaram? Sob o da forma humana? Sim, meu caro amigo, os espíritos nos ensinaram na Terra que conservam no outro mundo a forma transitória que viveram na Terra, e é a verdade. Mas quanta diferença entre a máquina informe que se arrasta penosamente com o seu cortejo de provas e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos. A fealdade não existe mais, porque os traços perderam a dureza de expressão que todos esses corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias da forma, a linguagem, tem entonações intraduzíveis para nós. E o olhar, a profundidade de uma estrela. Tratai de ver pelo pensamento que Deus pode fazer, em sua onipotência, ele, o arquiteto dos arquitetos, e vos faríeis uma fraca ideia da forma dos espíritos. E pergunta em seguida: por vós, como vos vedes? Reconhecei-vos uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica? Senti-vos uma cabeça, um tronco, braços, pernas? E ele responde: o espírito, tendo conservado a sua forma humana mais divinizada, idealizada, sem contradita, tem todos os membros de que falais.
Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, porque podemos, pela nossa vontade, vos aparecer ou vos apertar as mãos. Eu junto a vós e apertei a mão, estou junto a vós e apertei a mão de todos os meus amigos, sem que tivessem consciência disso. A nossa fluidez pode parecer, pode, a nossa fluidez pode estar por toda parte sem encher o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo. Nesse momento, tendes as mãos cruzadas e tenho as minhas nas vossas. Eu vos digo, amo-vos, mas meu corpo não toma lugar, a luz o atravessa. E o que chamareis um milagre, se fosse visível para os espíritos, é a ação continuada de todos os instantes. A visão dos espíritos não tem relação com a visão humana, do mesmo modo que seus corpos não têm semelhança real, porque tudo está mudado no conjunto e no fundo. O espírito, eu vos repito, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, uma vez que pode mesmo adivinhar o vosso pensamento. Também pode oportunamente tomar a forma que melhor recorda as suas lembranças. Mas, no fato, o espírito superior que terminou as suas provas ama a forma que pôde conduzi-lo junto a Deus. Então é comum o espírito apresentar-se nem sempre, o espírito que já palmilhou, né? Já palmilhou seu caminho, já chegou ali numa condição significativa. Ele pode escolher uma encarnação que foi muito importante para ele. Se nós pensarmos num Emmanuel, que foi, né, um mentor do Chico Xavier, o orientador dele, né, sempre presente ali nas atividades mediúnicas, nas psicografias, né, orientando isso ou aquilo que fosse publicado ou deixado de publicar, foi Emmanuel. Emmanuel que tinha tido uma encarnação, que teve, aliás, uma encarnação há 2000 anos atrás, no tempo em que Jesus esteve conosco, como um senador romano chamado Públio Lentulus. E essa encarnação foi muito especial para ele, porque nessa experiência carnal ele conheceu a Jesus, no sentido de compreender a Jesus, não só porque ouviu certa vez quando foi procurá-lo para pedir ajuda para sua filha que estava com doenças de pele gravíssima e que nós entendemos como lepra, né? Hanseníase. Não só por este momento que ele o procurou, mas por aquilo que ele conseguiu pela dor ao final daquela encarnação, que foi realmente trazer Jesus para perto dele, né? Compreendendo ali a presença, os ensinamentos do mestre. Então, Emmanuel se apresenta com a fisionomia desse senador romano, né? Poderíamos estender isso, provavelmente, Paulo de Tarso se apresenta como Saulo, né? Que foi o momento em que ele, ou até mesmo como Paulo, porque foi na mesma encarnação, e foi a encarnação em que ele se dedicou tanto a Jesus, né? E é claro que ele já deve ter tido outras encarnações, mas esta foi muito significativa, né? Então, é a que marcou. Então, é normal que o espírito queira manter aquela aparência que foi muito importante para ele, né? Então, mas vamos lá.
A visão dos espíritos não tem relação com a visão humana, do mesmo modo que os seus corpos não têm semelhança real, porque tudo está mudado no conjunto e no fundo. O espírito, eu vos repito, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, uma vez que pode mesmo adivinhar o vosso pensamento, como nós já lemos isso. Também pode oportunamente tomar a forma que melhor recorda as suas lembranças. Mas o fato do espírito superior que terminou as suas provas ama a forma que pode conduzi-lo junto a Deus, né? Aí Kardec pergunta: os espíritos não têm sexo, entretanto, como há poucos dias ainda éreis homem, tendes em vosso novo estado antes a natureza masculina do que a natureza feminina? Vamos ver o que ele responde. Não temos ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os cria à sua vontade. E se por seus desígnios maravilhosos quis que os espíritos se reencarnem na Terra, deveu acrescentar a reprodução das espécies pelo macho e a fêmea. Mas vós o sentis, sem que seja necessária nenhuma explicação. Os espíritos não podem ter sexo. Né? Aí Kardec vai comentar essa resposta. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo, está lá no Livro dos Espíritos. Os sexos não são necessariamente senão para a reprodução dos corpos, porque os espíritos não se reproduzem. Os sexos, para eles, seriam inúteis. Nossa pergunta não tinha por objetivo constatar o fato, mas em razão da morte recente do senhor Sanson, quisemos saber se lhe restava alguma impressão do seu estado terrestre. Os espíritos depurados se dão conta perfeitamente de sua natureza, mas entre os espíritos inferiores, não desmaterializados, há muitos que se creem ainda o que eram na terra e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. Aqueles que creem ainda, homens ou mulheres, e eis porque houve os que disseram que os espíritos têm sexo. Assim é que certas contradições provêm do estado mais ou menos avançado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão ao trabalho de aprofundarem as questões, né? Porque as perguntas são feitas, as respostas chegam, mas às vezes não chegam com a clareza que atenda à intenção daquele que está perguntando. De fato, os espíritos não têm sexo. Não existe o exercício da sexualidade no plano espiritual como se dá na Terra, em que há necessidade da reprodução. Mas nós sabemos, né, porque estudamos, os espíritos nos contam, que aqueles que são muito sensuais, eles mantêm-se nesse quadro de sensualidade, quantas vezes não buscam atitudes totalmente desequilibrantes dentro do âmbito da sexualidade, né? Deve haver ali uma parte muito mais mental, né? Mas a gente vê descrições de espíritos que tanto desejam, tanto valorizam o exercício ali, a atividade sexual, que muitos inflam, né, o seu aparelho, tornando ali de tamanhos desmesurados, e se apresentam assim, né? Então, a gente vê que o poder do espírito materializado ainda o liga a determinadas condições, até que ele consiga depurar-se e libertar-se dessas necessidades que são da carne, não do espírito.
né? E vamos lá. Que aspecto vos apresenta a sessão? É ela, para a vossa nova visão, o que lhe parecia quando vivo? As pessoas têm para vós a mesma aparência? Tudo é tão claro, tão limpo? Bem mais claro porque posso ler no pensamento de todos. E estou muito feliz, progredi pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos. Desejo que a mesma harmonia possa se fazer não apenas em Paris, pela reunião de todos os grupos, mas também em toda a França, onde os grupos se separam e se invejam, impelidos pelos espíritos enredadores que se comprazem com a desordem, ao passo que o espiritismo deve ser o esquecimento completo, absoluto do eu. Então, interessante a colocação que ele trouxe, porque mesmo Kardec, né, que cuidou ali dos grupos viajando, ele dedicava ali um tempo no ano a viagens, porque ele queria ver como estavam os grupos, né? Mas infelizmente eram muitos grupos, muitos desses acabaram se deixando arrastar, né? Por sentimentos de inveja, né? Então, muitos núcleos que poderiam ter se formado, se conjugando a todas essas bênçãos, acabaram ali, já na própria nascente do Espiritismo, se perdendo, né? Kardec tentou de todas as formas, com esse intercâmbio, com esse diálogo, no sentido dele mesmo responder às correspondências, né? Então, todos os cuidados ele tomou. Dissestes que ledes em nosso pensamento. Poderíeis fazer com que compreendamos como se opera essa transmissão do pensamento? Isso não é fácil para vos dizer, vos explicar. Esse prodígio singular da visão dos espíritos seria preciso abrir todo um arsenal de agentes novos e seríeis tão sábios quanto nós, o que não é possível, uma vez que as vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência, tornai-vos bons, e a isso chegareis. Tendes atualmente o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente mais tarde, sereis como nós. Tratai, pois, de morrer bem para saber muito. A curiosidade, que é o estímulo do homem pensante, vos conduz tranquilamente até a morte, vos reservando a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. À espera disso, eu vos direi, para vos responder mal ou bem a vossa pergunta. O ar que vos cerca, impalpável como nós, carrega o caráter do vosso pensamento. O sopro que exalais, por assim dizer, é a página escrita de vossos pensamentos. Elas são lidas, comentadas pelos espíritos que vos esbarram sem cessar. São as mensagens de uma telegrafia divina, a qual nada escapa. É, muito bom. E em seguida, a primeira evocação do senhor Sanson, feita na Sociedade de Paris, um espírito deu sob esse título a comunicação seguinte: a morte do homem, do qual vos ocupais neste momento, foi a do justo. Quer dizer, acompanhada de calma e de esperança. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espírita para ele sucedeu à vida terrestre sem abalo, sem dilaceramento. E seu último sopro foi exalado num hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos atravessam assim essa rude passagem?
Quão poucos depois dos entusiasmos e os desesperos da vida concebem o ritmo harmonioso das esferas. Assim como o homem saudável mutilado por uma bala sofre ainda os membros dos quais se separou. Assim a alma do homem que morre sem fé, sem esperança, se dilacera e palpita em se escapando do corpo, em se lançando inconsciente de si mesma no espaço. Orai por todas essas almas perturbadas. Orai por todos os que sofrem. A caridade não está restrita à humanidade visível. Ela desperta e consola os seres que povoam o espaço. Disso tendes a prova tocante pela conversão tão rápida desse espírito alcançado pelas preces espíritas feitas sobre o túmulo do homem de bem que deveis interrogar e que vos deseja fazer progredir no santo caminho. Aqui é uma alusão, uma nota, né? Alusão ao espírito de Bernarde, que se manifestou espontaneamente no dia do funeral do senhor Sanson, né? Então, o amor não tem limites, ele enche o espaço, dando e recebendo sucessivamente as suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita. O seu último limite parece se confundir com o céu, e o espírito está esquecido do espetáculo magnífico destas duas grandezas. Assim, o amor mais poderoso que as ondas, mais infinito que o espaço, deve vos reunir a todos vivos e espíritos na mesma comunicação de caridade e operar a admirável fusão de que é o hino, de que é finito e do que é eterno. Georges. Então, o espírito orientador Georges, que traz essa comunicação, né? Muito importante, essas folhas que foram reservadas ao senhor Sanson, que trabalhava na federação, no grupo espírita, né, na Sociedade Espírita Parisiense, com Allan Kardec, e nos trouxe todas essas experiências, esses aprendizados do espírito que busca quitar-se consigo mesmo, com a lei, com Deus nosso Pai. Que fiquemos em paz, que Deus na sua infinita bondade nos envolva em bênçãos de luz e reconforto.